37 e 38. Vamos ver o que 7, diz 37, o registro da palavra do Senhor. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Podeis assentar. Aqui a Bíblia diz que Jesus se encontrava em uma festa dos judeus. Uma festa religiosa, denominada de Festa dos Tabernáculos. Para aqueles que não conhecem a Bíblia, eu lembro aquela história que muitos sabem, porque a televisão a tem popularizado, inclusive mediante novelas. Eu lembro o episódio do povo de Israel que esteve escravo no Egito, sob o jugo de Faraó. Mas Deus, através de Moisés, trouxe pragas ao Egito, até que Faraó deixou ir o povo de Israel. Em seguida arrependeu-se, mas quando na perseguição vinha atrás do povo para trazê-lo de volta, o povo atravessou o mar a pé enxuto, porque Deus miraculosamente o abriu para o povo passar. Mas quando Faraó veio com seus carros e cavaleiros, o mar fechou-se e foram os seus exércitos ali vencidos, e o povo de Israel então foi vitorioso, escapou da escravidão do Egito, mas agora tinha que peregrinar, caminhar no deserto em direção à terra que havia sido prometida aos pais da nação, aos ancestrais da nação, Abraão, Isaque e Jacó. E houve um momento no caminho que eles tiveram sede, bastante sede, afinal de contas estavam no deserto. E duas coisas caracterizam um deserto: muito calor e ausência de água. Na peregrinação no deserto, eles viveram como nômades, não tinham seu lugar próprio, estavam sempre acampando e levantando o acampamento. Viviam eles em tendas, portanto em tabernáculos. A expressão tabernáculo quer dizer tenda. Por isso que a festa aqui era a festa dos tabernáculos, era a festa das tendas. Era uma lembrança do que acontecera neste período. Esta festa dos tabernáculos, ela lembrava um acontecimento da história do povo de Israel. Como nós temos a comemoração da proclamação da República, que celebra um evento que deu-se no Brasil, o dia da independência, referido a um acontecimento que deu-se no Brasil, também eles tinham uma festa para comemorar o tempo em que haviam peregrinado no deserto. E como não tinham lugar próprio, ficavam armando tendas quando paravam para acampar, e depois levantavam as tendas e seguiam adiante. A festa dos tabernáculos fazia recordação deste período, mas não era apenas uma festa nacional, uma festa da nação, era também uma festa religiosa, porque eles comemoravam o modo como Deus proveu no deserto, o modo como Deus não deixou a eles nada faltar, como Deus cuidou deles numa situação tão precária, numa situação tão difícil. Um povo que havia sido escravo, um povo que agora estava no meio do deserto sem ter onde ficar de modo permanente, sob o sol causticante, mas este povo foi preservado, apesar de muitos inimigos que teve que enfrentar no deserto, muitos povos que lhe fizeram oposição e foram vencidos. Este povo foi guardado pela mão de Deus. Mas o grande dia da festa comemorava, dentro deste episódio inteiro da caminhada no deserto, com a montagem e remontagem das tendas no caminho,
o momento em que eles estiveram com bastante sede. E o povo de Israel chegou mesmo até a resmungar de Deus, a pensar que Deus não iria assisti-los. Alguns até falavam em voltar para o Egito, porque estavam sedentos, lhes faltava água. Mas Moisés feriu, a partir de uma palavra que Deus lhe dera, Moisés falou a uma pedra e feriu a pedra, uma rocha que estava no meio do deserto, e da rocha saiu água. Aleluia. Nós já ouvimos falar que no deserto as pessoas tiram água de cactos em pequena quantidade, espremem o cactus e tiram gotas. Mas nós nunca ouvimos falar que de dentro de uma pedra, sem que houvesse um rio no lugar, se pudesse imaginar água. No meio de um deserto, dentro de uma pedra, água. E não era apenas uma quantidade de água limitada ao tamanho da pedra. Quando a pedra foi ferida, jorrava água. Era uma fonte alimentada pelo poder de Deus. Não por meios naturais, mas pelo poder de Deus que criou este mundo, que criou os céus, que criou a terra e que tem poder sobre a natureza. Por isso Jesus acalmou ventos e mares, por isso Jesus transformou água em vinho, por isso Jesus multiplicou pães e peixes, por isso Jesus fez o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar e até o morto ressuscitar. Aleluia! Deus abasteceu aquela pedra com água, de maneira que eles puderam saciar a sua sede naquele momento. Então Jesus estava ali participando da festa como um visitante normal, uma pessoa entre outras no meio da festa. Mas quando chegou o momento comemorativo deste episódio, então a Bíblia diz que Jesus pôs-se em pé e clamou. Aleluia! Naquele momento Jesus quis chamar a atenção de todos para si, porque duas coisas ele fez. Uma, ele colocou-se de pé. Ele colocou-se em estatura mais alta do que os outros que estariam provavelmente assentados. E ele clamou, isto é, ele falou em alta voz. Ele falou querendo ser ouvido. E ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Jesus estava querendo dizer que aquela pedra ferida, mediante a qual o povo saciou a sua sede, era uma ilustração, era uma antevisão de Jesus. O episódio havia acontecido historicamente, mas Deus o tomara para representar eventos futuros, para falar de alguém que ainda viria para o mundo, mas que era desde o começo do mundo, porque Jesus é eterno. Aleluia. Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. E isso não foi descoberto apenas no Novo Testamento. Lá nos Salmos, o salmista diz: não há outra rocha que eu conheça. Jesus é a rocha dos séculos. É a rocha que ninguém pode mover do lugar. É a rocha inabalável. A rocha não é Pedro. A rocha não é o pastor. A rocha, a pedra, não é o Papa. A rocha é Jesus, aquele que disse: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou aquele que esteve morto, mas eis que eu vivo pelos séculos dos séculos. Ele é a nossa rocha. A Bíblia compara o crente, quando ele se converte, a alguém que outrora tinha uma casa construída em cima da areia, uma casa sem alicerces,
uma casa que poderia ser facilmente levada por uma torrente forte de água, que poderia ser devastada no seu telhado por um simples vendaval, uma casa frágil, edificada sobre areia, quer dizer, edificada sobre o homem, porque nós viemos do pó da terra. A palavra homem vem de humus, que quer dizer terra. Construir a casa sobre a terra é construir sobre o humus, é construir sobre o homem. Aqueles que querem enfrentar o juízo de Deus com as suas obras humanas insignificantes, no final descobrirão que por trás dela os seus pecados são muito mais graves. Aqueles que querem se esconder atrás de religiões inventadas pelos homens descobrirão no final que essas cavernas não os poderão esconder da vista do juízo de Deus, da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqueles que acham que por sua educação, refinamento, por sua riqueza, por seus bens, estão estáveis, descobrirão que a morte levará tudo isso, que a debilidade, a velhice lhes tirará a força. Aqueles que confiam na estética e na beleza descobrirão que na velhice ela não mais subsistirá. Descobrirão que um dia os seus órgãos vão falir e que haverão de morrer, porque este não é fundamento seguro. Mas a Bíblia diz que aquele que se converte a Cristo, outrora era uma casa sobre areia, mas agora é uma casa sobre a rocha. Aleluia. Tem sustentáculo, tem alicerce, tem fundamento, tem raiz. Pode vir o vendaval, a torrente, pode vir a tempestade, mas esta casa permanecerá de pé. Se nos vier a velhice, nós diremos ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Aleluia. Se nos vier a fraqueza, nós diremos que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e que quando somos fracos, aí é que somos fortes. Quando nos vier a morte, nós vamos dizer: o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quando vier a espada, a tribulação e a angústia, nós diremos: nada nos separará do amor de Deus. Nem a angústia, nem a espada, nem a tribulação, nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. Mas aquela rocha da qual saiu água foi ferida pela vara de Moisés. E Jesus, para nos liberar salvação, teve que ser ferido lá na cruz do Calvário. Assim como a vara de Moisés feriu a rocha, a cruz feriu Jesus. Mas assim como foi, meus amados irmãos, o desígnio de Deus que da rocha ferida saísse água, é desígnio de Deus que do Cristo crucificado saia vida para todos nós. Aleluia. Pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Pregamos a rocha e a rocha ferida. Aleluia! Por que que Jesus teve que ir para a cruz, pastor? Porque entre nós e Deus há um véu, há uma muralha de separação. Este véu, esta muralha de separação não foi erguido, construído pelo próprio Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos fez seus espelhos diante dele, onde ele refletia em nós sua imagem. Mas nós é que construímos um paredão e deixamos de refletir a imagem de Deus. Este paredão, este véu que criamos se chama pecado. Quando o homem pecou, espiritualmente morreu, se separou de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo nenhum sequer. No Velho Testamento o profeta diz:
falando como se for a boca de Deus. Minha mão não está encolhida para que não vos possa salvar. Meus ouvidos não estão surdos, diz o Senhor, para que não vos possa ouvir. Mas os vossos pecados, aleluia, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Era preciso destruir esta muralha. Era preciso desfazer essa barreira de separação. O justo juiz não poderia absolver o criminoso culpado sem que sua culpa fosse expiada, sem que sua pena fosse cumprida, sem que houvesse compensação pelo seu erro. Deus Santo não poderia ter comunhão conosco, estando nós manchados em nossa alma pela culpa. Somente Deus poderia fazer algo para remediar isso. Nós não tínhamos um caminho para Deus. Nós estávamos perdidos na muralha que levantamos, porque a soubemos levantar, mas não sabíamos derribá-la. Nós sabíamos nos separar de Deus, mas não sabíamos encontrar o caminho de regresso. Por isso a Bíblia descreve o homem como perdido. Perdido. A Bíblia não diz que o homem perdido acha o caminho. A Bíblia diz que o homem perdido é achado. É achado. Quem está perdido não sabe o caminho. Quem está perdido não tem rota. A Bíblia não diz que nós achamos o caminho de volta, mas a Bíblia fala do convertido como alguém perdido que foi achado. Foi achado por Deus. Deus foi quem o procurou. Portanto, nós não tínhamos como resolver o nosso próprio problema. Nós éramos o problema, mas Jesus era a solução e a resposta de Deus para o homem. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, era preciso Deus fazer algo para derrubar este muro, para quebrar este paredão, para que pudéssemos nos reconciliar com Ele. E assim Deus enviou Jesus para destruir o muro, para destruir o pecado na sua carne. Jesus fez-se homem, nasceu por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Seu corpo não veio de Maria, nem de José, nem de qualquer ancestral humano que termina em Adão como o primeiro homem. Jesus é o segundo Adão, o segundo homem. Seu corpo foi preparado pelo Espírito Santo de Deus. E esse Jesus que veio em carne, que veio como homem, mas não da semente adâmica, nele não havia corrupção de natureza. Ele foi tentado por Satanás. Nós conhecemos a história em que ele foi tentado no deserto, mas ele disse não. Adão foi tentado no jardim tendo tudo, Deus cercando Adão de benefícios, e Adão traiçoeiramente disse não ao Deus que o abençoou e acolheu a palavra da serpente. Mas Jesus no deserto, sem nada, disse sim a Deus e não ao diabo. Aleluia. Jesus, enquanto homem, venceu todas as tentações, venceu todo o mal. Nele não havia pecado, nele não havia crime, em sua boca não se achava engano. Ele era como um cordeiro imaculado e sem mancha, mas ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas iniquidades. Aleluia. Pedro diz que ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. Era como se naquele momento ele pegasse o paredão e colocasse no seu corpo. É como se ele dissesse: eu agarro este paredão do pecado que os homens praticaram, destruam a mim junto com o paredão, e assim os homens terão acesso de volta a Deus. Ele levou os nossos pecados em seu corpo a madeiro, lançados foram os nossos pecados em sua conta, e lá naquela cruz ele morria, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele morria em nosso lugar, ele morria como substituto, ele morria como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os cravos lhe atravessaram mãos e pés, mas antes disso seu corpo foi surrado por chicotes com pontas de ossos e de lâminas. Ele teve sua cabeça
traspassada por uma coroa de espinhos, bateram-lhe no rosto e cuspiram-lhe na cara, acertaram-lhe a cabeça com uma cana, arrancaram-lhe a barba e os cabelos. Esse Jesus ensanguentado estava destruindo em sua carne o teu pecado, o meu pecado, e o seu sangue ali sendo derramado é o sangue da expiação, é o sangue que nos purga, que lava toda mancha, é o sangue pelo qual há perdão para as nossas iniquidades. E na cruz ele deu o brado final: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lá no templo dos judeus havia um véu que representava essa separação entre o homem e Deus, mas sob o grito de Jesus rasgou de alto a baixo. Duas coisas eu sempre observo no relato: primeiro, rasgou de cima para baixo. Não foi o homem que rasgou aqui embaixo, foi Deus que rasgou lá em cima. Segundo, não rasgou até a metade para o homem terminar de rasgar o resto, rasgou de cima a baixo, porque o que Deus faz é completo, é perfeito. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado para com o Pai, o nosso sumo sacerdote. Ali a rocha foi ferida para dela brotar água. Quando o soldado foi conferir se Jesus estava morto, atravessou o seu lado com uma lança, saiu sangue e água. Saiu água para mostrar que todo o sangue havia sido derramado por nós. E aquela água que saiu, que obviamente tem uma explicação natural, ela representava, para além do acontecimento físico, aquela água espiritual que sacia a nossa sede. Agora a rocha ferida estava jorrando água para os sedentos, para os que têm sede. E esse Jesus não terminou a sua história na cruz, não terminou a sua história no madeiro. Ele foi sepultado e ao terceiro dia a morte andou para trás. As mulheres foram ao sepulcro procurando um morto, mas ouviram anjos dizer: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. O nosso Jesus não é morto, o nosso Jesus é vivo. Ele está à direita do Pai, é advogado dos que creem, é intercessor dos crentes, é sumo sacerdote, e Ele há de buscar a sua igreja um dia. Em breve estes céus se abrirão, a trombeta soará e os crentes serão trasladados, arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e de lá subiremos ao céu, onde estaremos para sempre com o Senhor. Jesus ali está revelando aquele povo que comemorava aquela festa quem Ele é. Ele disse: eu sou essa pedra. Em outras palavras, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que sede é essa, pastor? Obviamente não é a sede de água. Ele não estava falando da sede de água, uma sede diferente, que só nele poderia ser saciada. Nós fomos criados não apenas por Deus, o que todos sabem, nós somos criados para Deus. E enquanto nós não reatarmos a nossa comunhão com Deus, tem um vazio na nossa alma, tem uma disfunção na nossa vida. É como uma luva criada pelo molde da mão humana. Ela não vai adequar-se ao pé de um animal, porque ela foi criada à imagem da mão humana. Assim também nós só iremos nos completar, nos realizar, encontrar o sentido da nossa vida se nós estivermos em comunhão com Deus. E há uma sede no homem disso, há um desconforto, há uma crise de sentido. Minha vida não parece ter sentido, eu não sei o que me acontecerá quando morrer, eu não tenho esperança na morte, eu não tenho propósito na minha vida. Esta sede está em todo homem, enquanto ele não se reconciliar com Deus, está em toda mulher. E alguns interpretam erradamente esta sede. Dizem: o que está me faltando na vida é riqueza. Se eu conseguir muitos bens,
aí eu vou me sentir completo e feliz. Os países ricos, como Suíça e Suécia, onde as pessoas têm tudo de que precisam, têm um índice elevadíssimo de suicídio. Sabe por quê? Porque estas pessoas conseguiram tudo que tinham e não acreditam em Deus. Esses países estão dominados pelo ateísmo. Quando elas já tiveram tudo que aqui desejavam e já não tem mais nenhuma perspectiva, a vida parece não fazer mais sentido para elas. O vazio continua e elas cometem suicídio. Nós conhecemos por experiência cotidiana de todo homem que cada um diz assim: se eu tivesse um carrinho, ainda que fosse um carrinho bem simples, eu estava satisfeito na vida, eu não queria nada mais. Aí ele consegue um carrinho, aí diz: mas se eu tivesse um carro do modelo tal, aí ele já passa para outro, eu ficaria satisfeito. Mas se eu tivesse uma casa, ele vive dizendo isso, cada um vive dizendo isso, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, ele consegue ter outro projeto em seguida de felicidade, porque nada dessas coisas poderá saciar. As drogas não podem saciar, só podem alienar. Aqueles que entram por este caminho, bem como do alcoolismo, cada vez precisam de uma dose mais forte ou de mais bebedice e terminam cada vez mais destruindo a si mesmos e aqueles a quem amam, as suas famílias. Nós percebemos que alguns querem ir pelo caminho da prostituição, da devassidão, mas terminam em profunda depressão. Alguns vão pelo caminho da sodomia, do homossexualismo, e eles humilham-se a si mesmos, usando o corpo de modo contrário à natureza, e somente angústia há em seus corações, porque nós fomos criados para Deus, porque a nossa sede é de Deus. Se você pensa que o que vai saciar a sede é outra coisa, você está interpretando-a equivocadamente e vai bater a cabeça na parede inúmeras vezes. Neste interregno você estará perdendo tempo da sua vida em escolhas mal feitas, e de cada escolha mal feita você levará uma consequência, um fardo que somente vai tornar a sua vida mais pesada e mais difícil, porque aquilo de que você precisa é do Senhor. Aleluia. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Há algumas coisas a se aprender nesta expressão, venha a mim. Quando ele diz venha a mim, dá a entender que as pessoas estavam do outro lado da linha. Ou seja, eu estou de um lado, vocês estão do outro. Vocês têm que sair desse lado e vir para o meu. Venham a mim. Saiam do lado de vocês, atravessem a linha. Ou seja, você tem que se arrepender. Aleluia, Deus. Você tem que negar o mundo. Você não pode querer este mundo com suas devassidões e prazeres e Cristo no meio. Jesus não vai entrar na sua vida devassa para saciar a sua sede dentro dela. Você tem que dizer basta. Você tem que dizer eu não quero mais isso. Você tem que soltar este mundo e atravessar a linha e ir até Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da sua iniquidade. Reconheça que você está do lado errado. Quem tem sede, disse Jesus, venha a mim. Vir a ele também indica rendição. Naquela época de Jesus, não havia a bandeira branca como elemento indicador de um exército que ele estava se rendendo ao outro. A maneira de se fazer entender quando se queria a rendição era soltar as armas, levantar as mãos e caminhar na direção do adversário, como quem diz, pronto, estamos nos entregando para ser escravos. Rendemos-nos. Pare de lutar contra Deus, solte as suas armas, abandone as suas desculpas e renda-se a Jesus e veja a Ele. A coisa interessante aqui é que não é Jesus que está em guerra contra nós, são os homens que estão em guerra contra Jesus. Jesus não nos quer vencer para nos oprimir,
Ele nos quer vencer para nos libertar do opressor. Aleluia. Ele disse: se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse a Jerusalém: quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das asas, como a galinha junta os pintinhos, e vocês não quiseram. Aos seus ouvintes ele disse: eu estou na Escritura, as Escrituras testificam de mim, vocês julgam ter nelas a vida eterna. Contudo, por que vocês não querem vir a mim para ter vida? Por que vocês não querem vir a mim para viver? Jesus está tentando nos conquistar para si, para nós termos aquilo que não temos sem Ele. Sem Ele. Então ele diz: se alguém tem sede, vem a mim. Se renda a Jesus, se entregue a Jesus e beba. Alguém diz: pastor, o que é beber dessa água? Como é que a gente vai beber dessa água que flui de Jesus? O versículo seguinte explica: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Logo, beber esta água é crer nele, como diz a Escritura. É crer nele acreditando que aquilo que a Escritura promete acontecer vai se dar. Que a resposta que a Bíblia assegura aos que creem vai vir. Crer em Jesus não é só você admitir que Ele é Deus, um personagem histórico, morreu na cruz pelos homens. É você confiar a vida a Jesus, é você se render a Ele, e você confiar que fazendo isso, o que a Bíblia diz acontecerá. Todo convite para crer em Jesus é acompanhado de uma promessa. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, ele disse, eu vos aliviarei. Porque vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então você tem que ir a Jesus rendendo-se a Ele e confiando. É aí onde entra a fé, que você vai receber dele aquilo que Ele prometeu para você. De acordo com a Bíblia, a salvação é uma coisa simples. Lá em João, no capítulo de número 14, Jesus dialoga com uma mulher samaritana. E então ele diz no versículo de número 10, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Jesus, portanto, está dizendo para essa mulher, se tu tivesse conhecimento de duas coisas, primeiro, quem sou eu? Segundo, qual é o dom que de Deus vem através de mim? O que eu tenho para dar? Para que alguém encontre salvação, não precisa conhecer muita coisa, precisa saber quem é Jesus, saber que Ele é o Filho de Deus encarnado, saber que Ele é aquele que morreu pelos nossos pecados, saber que Ele é aquele que pode trazer salvação para a tua alma, que Ele é o nosso advogado, o sumo sacerdote, que Ele é o Salvador exclusivo, único e onipotente. Tem que saber quem é Ele e saber o que é que Ele tem para dar. Ele tem para dar perdão de pecados em seu sangue. Ele tem para dar novidade de vida. Porque Jesus não só perdoa, mas transforma a vida e muda o coração de homens e mulheres. Então ele diz, se tu soubesses o dom de Deus, quem é o que te diz, dá-me de beber. Ele diz para aquela mulher a quem foi pedir água, ele diz, tu é que me pedirias. E eu te daria água viva. O que eu gosto aqui é que não tem terceira pessoa. Tu me pede e eu te dou. Tu e eu e tu. Não tem ninguém no meio do caminho. Jesus nunca disse, ide aquele ali, para aquele ali te trazer até mim. Ele disse, vinde a mim, caminho aberto. Caminho aberto. Aleluia. Você tem ido a tantas entidades, você tem ido em preces a tantas imagens, tantas figuras ilustres, poderá ser de pessoas que talvez até tenham vivido uma vida digna sobre a terra, mas elas não podem te dar o que só Jesus pode te dar. Vinde a mim, não ide aquele, não ide aquele outro, vinde a mim. Tu me pedirias e eu te daria. Esta mulher era samaritana. Jesus se considerava, ou era considerado como judeu. Este
Jesus que falava com ela era homem. Ela era mulher, e homens e mulheres não se falavam em lugares públicos, assim como os samaritanos e judeus eram intrigados. Jesus era Deus, aquela mulher era apenas uma mulher, uma humana como nós. Jesus era santo, ela era uma pecadora. Mas Jesus quebrou todas as barreiras para falar com ela e dizer isso. Para que ninguém diga, eu não posso ir até Jesus. Por quê? Porque o quê? Judeus e samaritanos eram intrigados. Isso não impediu Jesus de ir diretamente à mulher e convidá-la para vir diretamente a ele. Porque Jesus era homem e mulher, e ela era mulher, e naquele tempo homens e mulheres não se falavam em lugares públicos. Porque ele é Deus. Jesus era Deus e falava com aquela mulher ali na maior simplicidade. Porque eu sou pecador. Jesus era santo, aquela mulher era uma prostituta e Jesus falava com ela. Não há barreiras entre nós e Deus. São os homens que querem colocar degraus no caminho. São as religiões inventadas pelos homens que querem colocar outros homens no caminho. Mas eu digo aqui que Jesus falou aos seus discípulos, quando estes impediam as mães de trazer a eles os pequeninos, Jesus disse: não as impeçais, saiam do meio, deixai vir a mim os pequeninos. Aleluia. Jesus entrou em Jericó e Bartimeu gritava: filho de Davi, tem compaixão de mim. Entre Bartimeu e a multidão, ou melhor, entre Bartimeu e Jesus, a multidão, dizendo: cala Bartimeu, cala Bartimeu. Mas Jesus atravessa entre a multidão e vai até Bartimeu. O que tu queres que eu faça? Eu quero ver, então que tu vejas. Aleluia. E ele foi curado. Não há distância entre nós e Jesus. E esse Jesus que tocava os leprosos e os curava, que dava vista aos cegos, que ressuscitava os mortos, que transformava os corações, ele está aqui nessa noite, porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E ele está dizendo nessa noite: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Interessante que Jesus disse à mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus, se quem é este que fala contigo, tu me pedirias e eu te daria água viva. Aí ele disse: porque tu bebes desta água do poço e torna a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca jamais terá sede, porque a água se fará dentro dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus tomava o poço como uma figura deste mundo. Quem bebe das alegrias desse mundo, depois tem a tristeza que sobrevém. Precisa ir de novo, sempre buscando algo mais forte neste mundo e sempre aumentando o vazio e o buraco em sua alma. Quem bebe deste poço aqui torna a ter sede. Mas Jesus disse: quem beber da água que eu der, nunca jamais terá sede, porque vai ter uma fonte dentro, uma fonte que jorra para a vida eterna. Pastor, por que é que o crente não vai para as coisas do mundo? É porque a igreja proíbe? É porque ele tem um livrinho dizendo o que ele pode fazer ou não pode fazer? Não, é porque o que ele procurava nessas festas, nessas músicas mundanas, nessas orgias, nessas bebedices, ele agora encontrou. Aleluia! Ele não encontrava lá, mas agora encontrou em Cristo. Ele não tem mais o que procurar nesses lugares, porque ele agora tem uma fonte dentro dele que jorra para a vida eterna. Ele tem uma fonte de abastecimento espiritual dentro dele. Aleluia. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Creia de acordo com a Bíblia, creia com a expectativa das promessas da Bíblia. Creia, porque a Bíblia diz: confie em Jesus. A partir desta palavra, ela é confiável e digna de toda aceitação. E se você crê, do seu interior, lá de dentro, do fundo da alma, onde havia um grito que você não sabia interpretar,
onde havia um sono que você não conseguia conciliar, onde havia uma tristeza inconsolável, uma dor incurável, uma ferida que ninguém podia remendar, lá do interior fluirão, sairão rios de água viva. Jesus não promete coisa pequena, não. Jesus lá para a mulher samaritana disse que era uma fonte a jorrar, aqui já disse que são rios. Jesus não quer apenas colocar gotículas no deserto da sua alma, não. Jesus quer que o cálice transborde. Aleluia. Ele disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham-na com abundância. Aleluia. Jesus disse: eu dou-vos a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá, não. A paz do mundo é efêmera, é temporária, é circunstancial, depende de tudo, está bem. Eu dou outra paz, uma paz melhor, uma paz que ninguém pode tirar. Jesus disse que daria uma alegria que ninguém poderia tirar da nossa alma. Jesus promete uma vida espiritual transbordante. Esta vida espiritual transbordante é que permitiu que os primeiros cristãos, levados à arena romana para serem dilacerados por feras e animais, enquanto morriam, enquanto eram devorados pelas feras, eles cantavam a Deus, eles louvavam a Deus. Esta vida transbordante é que fez Estevão, diante do sinédrio que o acusava, dizer: eu estou vendo agora o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Quando começaram a apedrejá-lo por sua fé, ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito e não imputes a ninguém este pecado. Esta segurança, é esta certeza que Jesus quer lhe dar. Aleluia. Uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que vale a pena ser vivida. Você quer o quê? Você quer só continuar por esses caminhos que estão cada vez abrindo uma rotura, um buraco maior em sua alma? Você quer continuar cavando numa terra seca sem nunca encontrar água? Ou você quer vir à rocha ferida nessa noite? Ou você quer beber da água que dá vida? Aleluia, Deus. Existem muitos meios de o homem descer ao inferno. O mundo se encarrega de muitas opções, mas só existe um modo de chegar ao céu. Só existe um modo de chegar a Deus, e através de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje você está aqui ouvindo tudo isso. Não cerre o seu coração para Deus. Não lacre os seus ouvidos para aquilo que já chegou à sua audição. Não dê as costas para tudo isso. Não prossiga num caminho para o qual você já sabe que não há coisa boa no final. Venha a Jesus nessa noite. Ele é o amigo mais chegado que o irmão. Eu entreguei a minha vida a Cristo quando eu tinha 14 anos. E o que eu sinto de lá para cá não é que eu estou numa igreja e tenho uma religião, é que eu tenho um amigo. Aleluia. Um amigo no meio das dores e da escuridão. Aleluia, Deus. Alguém que quando eu caio ainda não soltou o meu braço e me ergue de novo. Aleluia. Alguém que dissipa as névoas que tentam impedir a minha visão. Alguém que segue ao meu lado e no meu coração. Que diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Eu louvo a Deus pela minha família que me acolhe, mas a minha família não pode estar em todos os lugares, nem pode cercar-me com amor tão profundo como Jesus. Onde eu estiver, Ele estará também. Onde eu for, Ele seguirá comigo, como meu amigo e o meu sustentáculo, o meu Salvador e o meu Senhor. Por isso eu posso dizer: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Poderá ser que uma mãe
despreze o filho do seu ventre, mas o Senhor não desprezará o seu povo. Aleluia, Deus. Aleluia! Você pode ter esse Jesus no seu coração e tudo mudar na sua vida hoje. Tome a sua decisão, venha a Ele. Vamos ficar de pé neste momento.